Chegamos à mensagem 6. Uma pequena revisão antes. A mensagem 1 deu uma visão panorâmica de toda a Bíblia. Fala que o princípio é igual ao fim. Os primeiros 2 capítulos de Gênesis correspondem aos 2 últimos capítulos de Apocalipse. Então, as mensagens 2, 3, 4 e 5 são todas sobre o primeiro capítulo de Gênesis. A partir desta mensagem, teremos 3 mensagens no capítulo 2 de Gênesis. As mensagens 6, esta fala sobre a árvore da vida. A próxima fala do rio da vida. E então, a mensagem 8 fala sobre a mulher. Então, nós passamos ao capítulo 2. Eu quero falar algo primeiro sobre o capítulo 2. O capítulo 1 nos dá uma visão panorâmica. O capítulo 2 nos fala da maneira específica de se cumprir o que é revelado no capítulo 1. Algumas pessoas dizem que o livro de Gênesis foi escrito por diversas pessoas. Dizem que uma das provas é que o capítulo 2 de Gênesis é uma repetição do capítulo 1. Eles não sabem o que estão falando. Deus escreveu esse livro e ele tem uma razão de escrevê-lo. O capítulo 1 nos dá uma visão panorâmica, o capítulo 2 entra em detalhes. O capítulo 1 nos fala da intenção de Deus, seu propósito, seu plano, e então o capítulo 2 prossegue dizendo-nos como Deus realiza esse plano e a maneira como Deus produz esse plano. No capítulo 1, no capítulo 1 diz que o homem foi feito à imagem de Deus, para a expressão de Deus. Na última mensagem, nos diz que recebemos a responsabilidade de ter domínio. E isso é algo sobre o alvo geral de Deus. Eu estava pensando em algo. Temos alguns amigos nos círculos cristãos e eles dizem muito que a meta do homem é glorificar Deus, que o propósito do homem na terra é glorificar Deus. Eu concordo com isso, mas como glorificar Deus? Primeiramente, eu diria um pouquinho que alguns dos nossos amigos, eu gostaria que eles fossem um pouco mais abertos para receber o que temos compartilhado no ministério com relação ao que significa glorificar Deus. Significa ser enchido com Deus para que Deus flua de nós. Mas, além disso, Gênesis capítulo 1 nos diz que Deus tem uma intenção, mas o capítulo 2 nos diz como ele alcança esse propósito e intenção. Uns dias atrás, eu estava ouvindo uma fita que fala do Catecismo de Westminster. Talvez 95% de vocês não sabem o que é isso, não saibam o que é isso, eu também não sei muito, mas sei que o catecismo para alguns cristãos é quase como se fosse a Bíblia, é a coisa mais importante. A primeira linha é que o principal objetivo do homem é glorificar Deus. Então, essa fita diz, qual é a segunda parte? Diz que a segunda parte
é glorificar Deus e desfrutá-lo para sempre. Parece que eles perderam essa segunda parte. A primeira parte está no capítulo 1. A segunda parte é a maneira de glorificar Deus, que está no capítulo 2. Quem escreveu aquele catecismo, eu gosto disso. A principal meta do homem é desfrutar, é glorificar Deus e desfrutá-lo para sempre. Agora, vou ler um parágrafo para vocês do livro A Árvore da Vida. A propósito, o ministério do irmão Watchman Nee começou com a Árvore da Vida e o ministério do irmão Witness Lee começou com a Árvore da Vida. E eu vou explicar um pouquinho para vocês por que eu digo isso. Quanto ao irmão Lee é muito óbvio, pois alguns de vocês conhecem a história dele, que ele começou a servir o Senhor em 1933. Mas o verdadeiro significado desse ministério começou em 1948, depois que ele teve a visão da Árvore da Vida e teve o encargo de liberar a questão da Árvore da Vida. Então ele veio para este país em 1965. Foi publicado um livro chamado A Árvore da Vida. E vocês deveriam ler esse livro. Podemos dizer que o começo do ministério neste país foi a revelação e introduzir os crentes na compreensão da questão da Árvore da Vida. Deixe-me ler isto para confirmar o que eu falei. Em Gênesis 1, há o propósito, a intenção de Deus, mas não há a maneira de cumprir o propósito de Deus. A maneira de alcançar a intenção de Deus, a maneira não está em Gênesis 1, mas em Gênesis 2. E que maneira é essa? A maneira é a Árvore da Vida. Depois da revelação das palavras, imagem e domínio, há a palavra vida em Gênesis 2. Como podemos criar seres humanos para expressar Deus se não tivermos a vida de Deus? Se Deus é vida em você e vive em você, é possível que você expresse Deus no seu viver de maneira plena. A maneira de cumprir o propósito de Deus é vista na Árvore da Vida. Até mesmo a questão da autoridade para representar Deus depende da Árvore da Vida. Se você não tiver a Árvore da Vida, Deus em você como sua vida, como você pode exercer sua autoridade? Mas esses dois aspectos do propósito de Deus, sua expressão e sua representação, para eles precisamos que Deus seja a vida para nós. Gênesis 2 não nos revela a questão da vida doutrinariamente. Ele nos revela a questão da vida no caminho da vida, na maneira da vida, do nosso viver. E isso é muito prático. E vamos ver isso nesta mensagem quando passarmos pelo esboço. A próxima coisa que eu gostaria de fazer com vocês é ler esses dois versículos, porque é importante que vocês saibam o que é isso. Algumas pessoas dizem, eu pensava que havia só uma árvore, que era uma macieira. Não, não é a macieira. E uma pessoa, na verdade, me disse, eu pensava que havia apenas a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Adão e Eva comeram dela e caíram. Bem, essa pessoa perdeu a coisa mais importante, porque aqui é dito que no meio do jardim, está a árvore da vida. Bem no meio do jardim.
Vamos ler os versículos 8 e 9 do capítulo 2 de Gênesis. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. Espera um pouco. Esta é uma expressão muito singular. Depois de todas as coisas majestosas da criação que foram escritas e reveladas no capítulo 1 de Gênesis, aqui, o que o Senhor Deus fez? Ele plantou um quintal. É isso? É isso que fala? Não, é muito belo. Eu tenho um quintal e quando meu filho era jovem, ele começou a escavar ali, ficou uma bagunça. Então, eu disse, eu preciso usar esse quintal. Então, eu comecei a plantar todo tipo de plantas e projetei um prédio bonito. E, no fim, eu decidi fazer algo melhor. Eu plantei um jardim. Vocês já foram num jardim? Se você for para uma escola, é muito depressivo entrar numa escola. Se você entrar num jardim é algo muito bom. As pessoas que crescem na cidade, nos finais de semana vocês devem ir para as fazendas, para o campo, e o seu coração se alegrará. Este é um versículo belo. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Qual é o significado da palavra Éden? Prazer. A primeira coisa do que Deus fala é prazer. E colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento. Veja essas palavras. Jardim, prazer, agradável, boa para alimento. Não consigo pensar numa passagem mais agradável que essa. Bem, então, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta é a primeira coisa, que Deus colocou o homem no jardim diante da árvore da vida. Vamos agora ver o esboço. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Algarismo Romano 1. A árvore da vida significa Cristo, que transmite vida ao homem e que agrada e satisfaz o homem. Quem agrada e satisfaz o homem? Cristo veio fazer o quê? Veio agradar você e satisfazê-lo, fazer com que você fique feliz. A árvore da vida é o centro do universo, de acordo com o propósito de Deus. De acordo com o propósito de Deus, a Terra é o centro do universo, o Jardim do Éden é o centro da Terra, e a árvore da vida é o centro do Jardim do Éden. Precisamos perceber que todo o universo está centrado nessa árvore da vida. Nada é mais central e crucial para Deus e o homem que essa árvore. Eis aqui um princípio muito importante. E estamos falando dessas duas árvores, estamos falando de princípios. O primeiro princípio é o princípio da vida. Esse é o princípio cardeal
para o universo, para a nossa vida cristã, para a nossa vida familiar, para a nossa vida pessoal. A árvore da vida deve ser o centro. A árvore da vida é o centro da nossa vida da igreja? Bem, por fim, somos distraídos e entramos na outra árvore. E isso acontece repetidamente, tanto com as pessoas nos tempos antigos, assim como conosco aqui hoje. Há esses dois princípios, o princípio da vida e o princípio é muito difícil de descrever. Conhecimento, bem, mal, Satanás, morte. Esse é o segundo princípio. Para a maioria de nós que crescemos no mundo cristão, sabemos que a Bíblia é um bom livro. Não é chamado de um livro ruim, é um bom livro versus um livro ruim. Então, nós achamos que a Bíblia trata de bem e mal, de bom e ruim, bom e mal, é um livro que ensina a fazer o bem. Os pais ensinam os filhos e falam, se você quiser ser bom, leia o bom livro e isso vai tornar você bom. Você diz, bem, é verdade isso? Bem, isso não é tão verdadeiro. A Bíblia não nos ensina a fazer o bem. O quê? Eu vou seguir isso contra. A Bíblia não nos ensina a fazer o mal. Então, o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina Deus. Aqui há dois princípios muito simples. Bem, antes de tudo, precisamos ter clareza de que a árvore da vida é um símbolo do próprio Cristo. E temos os pontos C, D e E. E F. C, D, E e F. O fato de Deus colocar o homem em frente à árvore da vida indica que Deus queria que o homem o recebesse como sua vida, comendo-o organicamente e assimilando-o metabolicamente, para que Deus se tornasse o próprio elemento constituinte do homem. Portanto, o homem foi posto diante da árvore e a intenção de Deus era que o homem comesse daquela árvore. Essa é uma figura do homem ser posto diante de Cristo para receber Cristo, comê-lo de maneira que e assimilá-lo organicamente e metabolicamente em nós, para que ele se torne tudo para nós. O significado da existência, o sentido da existência do homem é Cristo. O foco dos cristãos, o foco da vida cristã nos cristãos deve ser o próprio Cristo. O princípio do bem e mal não é cristianismo. Essa é uma afirmação e tanto. O princípio do bem e do mal não é cristianismo. Cristianismo não fala de bem e mal. Se falar que isso é parecido com cristianismo, isso é paganismo. Todas as religiões pagãs falam de bem e mal. Mas o cristianismo não fala de bem e mal. Eu estou lendo deste livro os dois princípios de conduta. O cristianismo não ensina certo e errado,
ensina vida. Deixe-me compartilhar com vocês a história que o Watchman Nee compartilha neste livro. Ele disse que no começo de sua vida cristã, ele estava servindo o Senhor, e ele e um cooperador mais velho do que ele estavam discutindo sobre algo, e ele tinha certeza de que estava certo. Então ele foi falar com a irmã Margaret Barber e ela disse para ele: é melhor você ouvir aquela pessoa. E ele disse: por quê? E ela então disse: ele é mais velho do que você. Então, na próxima vez, algo surgiu. Então, alguém que era mais velho do que aquela pessoa discutiu com o Watchman Nee. O Watchman Nee então foi para a irmã Margaret Barber de novo e disse: tá bem, desta vez, aquele irmão mais velho crê dessa maneira, e esse que tem 2 anos mais do que eu crê de outra maneira. O que devemos fazer? Ele estava esperando que a irmã Margaret Barber se posicionasse por ele, e ela disse: obedece aquele irmão. Ele ficou furioso. Falou: mas isso não é certo e errado? E ele começou a discutir com a irmã Margaret Barber. Ele falou: a última vez ele estava certo e eu estava errado. Dessa vez você diz de novo que ele está certo e eu estou errado? Então, ele estava falando de certo e errado. Então a irmã Margaret Barber disse: todas as vezes que você vem falar comigo de certo e errado, e a cruz? Você está falando isso no espírito do Cordeiro? Então a boca dele parou. Creio que alguns de vocês já leram essa história antes. Esse foi o primeiro treinamento do Watchman Nee. Primeira vez que ele foi treinado. Trabalhar e viver por outro princípio, não pelo certo e errado. Deixe-me dar um testemunho pessoal a vocês. Quando comecei a servir no Living Stream, uma vez, houve uma exigência de que o Living Stream fizesse determinada coisa e eu não concordei. E o outro irmão insistiu e foi tão forte, e ele disse: se não fizermos isso, eu vou fazer alguma coisa. Então eu fui até o irmão Lee e disse: irmão Lee, o que devemos fazer? Eu estou certo e ele está errado? O irmão Lee disse: faça o que ele disse. Eu engoli em seco. Algum tempo depois, surgiu outra coisa. E houve a mesma fonte, que em vez de dizer devemos fazer isso, ele disse não devemos fazer. Ele disse não devemos fazer. Aí eu falei: ok, tá bem. Desta vez, eu voltei para o irmão Lee e pude falar para o irmão Lee: da última vez você falou que deveríamos fazer aquilo, você falou não faça, faça de outra maneira, ele disse, e agora ele vem aqui dizendo que não deve fazer, e eu disse que deve ser feito. Então agora você deve concordar comigo dessa vez. Bem, o irmão Lee disse: faça o que ele disse. Eu dei uma respirada profunda e falei: onde é que está o certo e errado no mundo?
Talvez essa tenha sido uma maneira do irmão Lee me treinar a aprender, a me voltar do certo e errado para a árvore da vida. E espero que todos aprendamos isso. Que na restauração do Senhor, não somos pelo certo ou errado, mas pela árvore da vida, somos pela vida. Então você diz, bem, se não há padrão, não temos que ser corretos, não temos que ser morais. Eu lhes digo, os cristãos não vivem pelo padrão de certo e errado. Eles vivem por um padrão mais elevado, padrão de vida. Bem, diz até mesmo no Sermão do Monte que a coisa correta a fazer quando a pessoa dá um tapa no seu rosto, você dá um tapa de volta. Isso é correto. Esse é o padrão humano. Mas o padrão mais alto, mais elevado, é quando a pessoa te dá um tapa no lado direito do rosto, ofereça ao lado esquerdo. Isso é a árvore da vida. E há uma história aqui que fala no contexto da China. Os fazendeiros estavam plantando arroz e ali havia uma pessoa que tinha um mau caráter e a fazenda dele ficava embaixo do morro e os cristãos tinham uma fazenda mais acima no morro. Então, para irrigar o campo deles, eles tinham de levar água até o campo deles. Então, depois que os cristãos levavam a água para o campo deles lá em cima, aquela pessoa lá de baixo à noite fazia um furo nas valas para que a água descesse para o campo dele. Ele roubava a água, na verdade. Então, os cristãos, por ser cristãos, eles perseveravam, aguentavam isso. Sabiam que tinham de aguentar. Então, eles falaram, próxima vez nós vamos bombar, irrigar água novamente, e já sabemos que ele vai roubar de novo. Depois de 7 ou 8 dias, todas as vezes, os cristãos estavam ali perseverando, mas enquanto perseveravam, parecia que eles estavam seguindo os mandamentos adequados de não pagar o mal com o mal. Mas eles não tiveram paz, não tinham o desfrute. Então, eles foram para um irmão mais idoso e o irmão mais idoso disse para eles, o problema é que vocês não fizeram o suficiente ainda. O que vocês devem fazer é, diariamente, primeiro reguem o campo dele. Primeiro encha de água o campo dele. E depois de encher o campo dele de água, então encha o seu próprio campo de água. Então os cristãos fizeram isso. Depois de fazer isso, durante alguns dias, ficaram cheios de paz. E aquela pessoa lá, o outro fazendeiro, falou, o que está acontecendo? O que é isso? Se isso é ser cristão, eu quero também ser um cristão. Eu acho que esse é um testemunho maravilhoso. Esta mensagem não fala tanto de doutrina, mas de uma maneira de viver e de trabalhar. Essa é a história neste livro. Acho que essa é uma ilustração muito boa do que é viver pelo padrão da vida e não pelo padrão do bem e do mal. Deixe-me terminar este ponto. Eu já terminei a letra C, vamos ver agora D, E e F.
De acordo com João 1, versículos 1 e 4, a vida está na palavra, que é o próprio Deus. Essa vida, a vida divina, eterna e incriada de Deus, é Cristo, que é a corporificação de Deus. A árvore da vida cresce dos dois lados do rio da água da vida, indicando que é uma videira. O irmão Lee disse que muito provavelmente a árvore da vida não é muito alta, como um coqueiro, uma bananeira, onde você não consegue alcançar os frutos. O nosso Cristo não é como um coqueiro ou uma bananeira que você não pode alcançar. Nosso Cristo é muito alcançável. Na verdade, é uma videira, uma vez que Cristo é uma videira e também é vida, ele é a árvore da vida. Amém. Vocês não amam esse Cristo por ser tão acessível a nós? Na verdade, ele é tão acessível que ele é processado. Cristo foi processado mediante a encarnação, crucificação e ressurreição para que ele entre em você e viva em você, para que tenhamos vida, para que o homem tenha vida e viva por comê-lo. No momento em que invocamos Senhor Jesus, Cristo entra em nós. E cada vez, em qualquer lugar, podemos nos voltar para Ele, a qualquer momento. Ele está em nosso espírito. No momento em que nos voltamos para Ele, Ele é rico para conosco. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eu quero impressioná-los quão acessível esse Cristo é. Agora, infelizmente, há outra árvore. E essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que significa Satanás como a fonte da morte para o homem. Portanto, conhecimento, bem, mal, Satanás, morte. Seguem isso. Vida é algo simples. Tudo que não é vida é muito complicado. Até mesmo as escrituras inspiradas por Deus e a lei dada por Deus podem ser utilizadas por Satanás como a árvore de conhecimento para introduzir a morte. Introduzir morte. Desde que saibamos falar e pensar, nós vivemos na esfera do certo e errado. E mesmo depois de virmos para a vida da igreja, sempre dizemos, qual é a maneira correta? Qual é a maneira certa? Como fazer correta? Como fazer as coisas corretas? Eu quero fazer isso de maneira certa. Você nunca falou isso? Você nunca falou, isso está errado. Isso é errado. Você nunca falou assim? Bem, essa é a natureza humana. E eu sou igual a vocês. Sabe qual é o problema de muitas pessoas na vida da igreja? Que é quando eles entram na questão do certo e errado. Esse é um grande teste. No começo da reunião, eu compartilhei que eu vi que a última rebelião que aconteceu é totalmente porque as pessoas entraram na questão do certo e errado. Eles disseram,
Oh, algo está errado. Não pode ser errado. Como isso pode ser errado? Se isso está errado, tem de ser corrigido. Bem, havia uma irmã. Essa irmã se levantou no meio dessa confusão, onde muita gente falando sobre certo e errado, quem está certo, quem está errado, quem está certo, condenando as coisas erradas. Essa irmã levantou-se e disse: sabem, irmãos e irmãs, o problema conosco é que todos estes anos nós fomos ensinados a estar longe do certo e errado. Pense no que ela disse. Isso significa que todos esses anos fomos ensinados a estar longe da árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora temos de voltar para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, era isso que ela estava falando. Temos de voltar para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Temos de fazer o que é certo. Temos de condenar o que é errado e fazer o que é certo. E endireitar o que está errado. Houve muita indignação justa ali. Bem, a pessoa que falou isso, certamente, no dia em que você comerdes dessa fruta, você morrerá. Ela está morta, eu digo, espiritualmente morta. E não apenas ela, muitas pessoas. E não apenas irmãozinhos como eu, mas irmãos grandes, grandes irmãos, entraram na árvore da vida como o cabelo de Absalão que ficou emaranhado na árvore e ele ficou pendurado ali e morreu. É muito sério isso. Na década dos 1940, 1950, havia muita conversa dizendo o Watchmani está certo, o Watchmani está errado, muitos rumores, muita fofoca. E naquela época, o irmão Lee estava doente no norte da China, estava de cama. Foi nessa época que o Senhor lhe mostrou que toda a Bíblia fala do princípio da árvore da vida. E ele teve o encargo de compartilhar sobre a árvore da vida. Então, chegaram notícias para ele. Você não sabia que o Watchmani fez isso, fez aquilo? O irmão Lee não quis tocar nessa questão. Eu sei disso. Eu vou contar uma história para vocês. Em 1980, eu comecei a ir para a China. Comecei a ouvir rumores aqui e lá. Eu nunca tinha ouvido isso antes. Eu achei muito interessante. Então, eu tenho notícias que ninguém sabia. Aí o irmão Lee foi a Hong Kong. Eu esperei que ele chegasse. E eu encontrei uma oportunidade. Fui lá para o irmão Lee. Falei, irmão Lee, encontrei fulano de tal, e ele me falou do irmão Watchmani, e me disse o que ocorreu, o que aconteceu naqueles anos. Eu estava no meio da frase, o irmão Lee falou, para, não quero ouvir nada disso. Ele não quer entrar na questão de certo e errado. Quando ele foi para Xangai, o centro do certo e errado, do bem e do mal, por toda parte, ele perguntou aos irmãos. Os irmãos vinham lá e falavam, o Watchmani está errado, fez isso, fez aquilo. O irmão Lee ouvia
E depois disso ele falou: irmão, eu vou pedir para você só uma coisa. Antes de tocar todas essas coisas, irmãos, você estava na vida ou na morte? O irmão falou: eu estava na vida. Ele fala: e depois que você tocou todas essas coisas, você está na vida ou na morte? O irmão falou: irmão Lee, eu tenho de confessar, desde que eu toquei nesse assunto, eu estou morto. E aí o irmão chorou. O sobrenome daquele irmão é Chang. Depois ele foi martirizado por amor ao Senhor. Se tornou um mártir do Senhor. Irmãos e irmãs, não estamos falando de doutrina, estamos falando de 2 princípios de viver. Esse livro, 2 princípios de conduta. Você vive por qual princípio? Pelo princípio do certo e errado, do bem e do mal, ou pelo princípio da vida? Deixe-me ler o esboço. A árvore do conhecimento do bem e do mal significa Satanás como a origem da morte para o homem. A árvore do conhecimento do bem e do mal também significa todas as coisas que não são Cristo. Aqui há outra coisa que eu quero mostrar a vocês sobre esses 2 princípios, que é o princípio da vida é dependência e ligação a Deus. E o princípio do bem e do mal e do conhecimento é o princípio de estar separado de Deus, separado de Deus. Você pode estar correto, mas separado de Deus, como sempre dizemos. De que vale você estar correto, mas morto? Isso é verdadeiro na vida da igreja, na vida familiar. Quando você insiste em algo, Maria, eu estou certo. Tá bem, mas quando você está falando isso, você está morto. Quando você ganha, nem sempre você ganha. Há um estudo vida, estudo vida de 1º e 2º Reis, que fala de Davi e diz que exteriormente Davi era um perdedor e Saul o vencedor, mas na verdade Davi era o vencedor. Porque Davi não estava no certo e errado. Nós vamos ver alguns exemplos disso quando chegarmos a isso. Na segunda parte do esboço. Mas temos de aprender, jovens e idosos, que o Senhor nos guarde na linha da vida e não na linha do conhecimento do bem e do mal. Vamos ver agora o algarismo romano 3. O primeiro mandamento de Deus para o homem diz respeito à alimentação do homem, não à sua conduta. Comer é a coisa mais desfrutável na vida humana. Alimentar-se é crucial ao homem, é uma questão de vida ou morte. O resultado e o destino do homem perante Deus
dependem completamente do que ele come. A chave para o nosso viver cristão é comer. É interessante que quando Deus pôs o homem no jardim, diante da árvore da vida, tudo que Deus disse ao homem referia-se a comer. Eu costumava não comer tanto, então fiquei doente. Agora eu gosto muito mais de comer. Mas se você quiser amar comer, você tem de gastar tempo para isso. E eu costumava não ter tempo para comer. Eu comia rapidamente comia. Agora eu gasto tempo para comer. Essa é a melhor parte do dia. E aprendi a comer lentamente. Uma coisa que eu não gosto é de conversar com a minha esposa quando eu estou comendo. Eu fico distraído. E eu não gosto que ela me distraia. Eu quero estar concentrado em comer. Isso é apenas uma figura. A coisa real é que precisamos nos concentrar em comer Cristo. Desfrutar Cristo. Cristo é um banquete para nós. E quando você come Cristo, não deixa que nada te lhe distraia. E o irmão Lee naquele livro, As Duas Árvores, O Homem e as Duas Árvores, ele fala que você deve afastar-se de tudo mais para comer. Eu vou falar algo sobre ler e orar. Quando você lê e ora, não fique só repetindo algumas palavras e fala, pronto, terminei. Você tem que parar tudo o que está fazendo, ou pelo menos tentar parar tudo. Tente parar a sua mente, tente parar. Na reunião nós falamos, ok, irmãos, vai começar a reunião, desliguem seu telefone celular. Bem, quando você come o Senhor, desliga tudo. Desliga o telefone celular, desliga o telefone celular que está na sua mente, na sua cabeça, ligando para você o tempo todo, e volte-se para o seu espírito. Os monges, eles têm de fugir da sociedade humana e vão para as florestas ou para os montes porque querem estar longe de todas as coisas e tentam aí buscar o caminho espiritual e encontrar o Deus misterioso. Eu lhes digo, esse Deus misterioso hoje está exatamente no seu espírito. Você não precisa ir para a floresta ou para os montes, para um lugar longe. Tudo que você precisa é abrir-se totalmente. E Cristo, a árvore da vida, está ali mesmo. Agradável à vista e boa para alimento. A vida cristã não é uma vida de fazer, a vida cristã é uma vida de comer. O cristão adequado não é um cristão que faz. O cristão adequado é um cristão que desfruta. Vem aqui, irmão. Esse aqui é o cristão, Senhor, faz tudo, faz as coisas. Ele foi criado numa boa família cristã, se esforça para ser bom, várias vezes fracassa, se autocondena.
ele toma decisões. Exteriormente ele se parece muito bem, interiormente ele se sente terrível, arrasado. O cristão, o Senhor faz tudo. Agora vem você aqui. Esse aqui é o cristão, o Senhor come tudo. O cristão fazedor e o cristão comedor. Ele não sabe muito de certo e errado, não sabe muito de 10 mandamentos, guardar leis exteriores, mas ele desfruta o Senhor o tempo todo. E aí você pergunta para ele, o que você faz o tempo todo? Oh, só desfruto o Senhor. Eu amo a palavra dele. Eu amo invocar o Senhor. E ele está feliz. E ele é vitorioso. E ele expressa Cristo no seu viver. E as pessoas dizem, se um cristão é assim, eu quero ser um cristão também. Mas alguém olha para ele. Se isso é ser um cristão, eu não quero ser um cristão. Vocês entenderam, né? B. Se o homem come da árvore da vida... Deixa-me dizer algo para vocês. A minha esposa vive no deserto. Uma vez eu fui para lá e vi um mosteiro. Então eu disse, eu nunca vi um mosteiro, então eu entrei no mosteiro. E eu conversei com um jovem lá. Ele falou, me esforço tanto, eu quero entrar nessa vida monástica. E eu falei para ele, tá bom, então me conta da sua vida monástica. Ele falou, eu faço isso, faço aquilo para ter a presença de Deus. Eu ouvi que ele estava falando. E eu disse, tudo que você faz, eu faço. Só que eu faço rapidamente, eu faço em 1 minuto, eu ganho a presença de Deus. E ele começou a falar para mim dessa prática chamada Lectio Divina. Lectio Divina. É uma maneira de ler a Bíblia. Eu falei, nós fazemos isso há anos. Nós chamamos isso de ler, orar. Você não precisa ir para um mosteiro. Basta voltar para o seu espírito. E a árvore da vida não é como um coqueiro. Ela é muito acessível. Está aí mesmo. Ele não é misterioso, não está nas nuvens, ele está no seu espírito. E se fizermos isso, e viveremos por esse princípio, o princípio da vida. Se o homem come da árvore da vida, ele receberá Deus como vida e cumprirá o propósito de Deus. É tão simples assim? Você cumpre o propósito de Deus para que a justiça da lei seja cumprida neles, naqueles que andam não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Cumprimos o propósito de Deus se comemos. Se comer a árvore do conhecimento, ele receberá Satanás como morte e será usurpado por ele para o seu propósito. Vejam, eu olho vocês jovens aqui, vocês terão muitos desafios na vida. Eu digo, na vida da igreja, para fazê-los entrar na questão de certo e errado. Eu espero que vocês passem por tudo isso e terminem na Nova Jerusalém e não pisem em nenhum desses marcos. Não deixam que vocês sejam mortos. Nessas minas, perdão. Não pisem nessas minas, pessoais. Fiquem longe dessa árvore. Guardem-se, mantenham-se na presença de Cristo, no desfrute de Cristo. Senhor, guarda-me nesta vida, guarda-me na linha do princípio da vida. C. O mandamento de Deus na forma de proibição, dado como advertência para o homem, indica o seguinte: Deus disse a Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Bem, Deus falou isso,
Isso indica 3 coisas. Número 1, indica a grandeza de Deus ao criar o homem com uma vontade livre, a fim de que o homem escolha a Deus voluntariamente e não sob coerção. 2, indica o amor de Deus para com o homem. 3, indica o desejo de Deus de que o homem comesse a árvore da vida para receber Deus nele como sua vida. O fato de Deus ter dado liberdade a Adão, liberdade para escolher a árvore da vida, é a expressão da grandeza e do amor de Deus. Eu costumava pensar que depois do homem ter cometido aquele engano, Deus enviou querubins e guardou a árvore da vida. Se ele podia enviar querubins para guardar a árvore da vida, por que ele não enviou querubins para guardar a árvore do conhecimento do bem e do mal logo de cara, antes do homem cair? Bem, se ele fizesse isso, o homem não teria livre escolha. Mas Deus ama o homem e falou, está bem, eu vou fazer assim. E o homem caiu. Mas o que ele fez mostra o seu amor. Vamos prosseguir. A árvore da vida faz com que o homem seja dependente de Deus, ao passo que a árvore do conhecimento faz com que o homem se rebele contra Deus e se torne independente dele. Esse é o princípio da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida é o princípio da dependência, a árvore do conhecimento do bem e do mal é o princípio da independência. O irmão Watchman tem um livro chamado O Primeiro Pecado do Homem. Qual é o primeiro pecado do homem? O primeiro pecado do homem é tornar-se independente de Deus. Gostamos de ser independentes, mas cada vez que somos independentes, estamos na árvore do conhecimento do bem e do mal. As 2 árvores resultam em 2 linhas, a linha da vida e a linha da morte, que percorrem toda a Bíblia e terminam no livro de Apocalipse. A morte começa com a árvore do conhecimento e termina com o lago de fogo. A vida começa com a árvore da vida e termina na Nova Jerusalém, a cidade da água da vida. Se você percorrer a Bíblia, você verá a linha da dependência de Deus e então todas essas outras coisas que vêm para substituir a vida. Deixe-me mencionar algumas coisas. O irmão Lee mencionou alguns exemplos. Eu vou dizer esses exemplos para vocês e que são os melhores para ilustrar o que é. Primeiro é duplicação. Você tem a bênção do Senhor pela primeira vez, a segunda vez você tenta duplicar. Você dá um bom testemunho pela primeira vez, na segunda vez você tenta duplicar. Na primeira vez foi vida, na segunda vez você tenta duplicar, e isso é a outra árvore. Outra coisa é imitação. Tá bem, esse irmão deu um testemunho maravilhoso, então eu tenho que ser como aquele irmão. Então, eu vou fazer tudo para imitá-lo. Quanto mais você o imita, você deixa de depender de Deus. Em vez de depender de Deus, você entra em questão de imitar outra pessoa. Número 3, se você tenta investigar, você entra na sua mente para saber o que é certo e o que é errado. Quantos de vocês já disseram, eu preciso descobrir, eu tenho que descobrir?
Quando você fala isso, você está fazendo uma investigação, uma pesquisa na sua mente. Então, o irmão Lee, ele falou de outra coisa, isolamento. Tudo aquilo que isola você da comunhão, mesmo que seja um diamante. Um diamante é uma coisa mais preciosa, mas se você colocar o diamante entre dois fios, o fato de ser um diamante, ele não isola você. Você pode ter o melhor diamante nas suas ideias, mas esse diamante pode tornar-se um isolamento. A última coisa é legalismo. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Eu quero uma resposta de sim ou não. Na vida da igreja ou na vida familiar. Diga-me sim ou não, simplesmente. O Antônio está certo ou é a Maria que está certa? Quem está certo? Bem, às vezes é frustrante falar com o Senhor, porque o Senhor não diz para você o que é certo ou errado. Ele simplesmente fala, segue-me. Uma coisa que incomoda muito com relação a comer. Comer é desfrutável, mas algo que incomoda muito é que você tem que comer sempre. Você tem que sempre estar comendo. Se você pudesse se formar por comer, você se forma da vida. Você tem que depender de comer a vida toda. O mesmo ocorre com o Senhor. Portanto, Abraão, ele não recebeu um mapa rodoviário e foi para Canaã. Não, ele teve de seguir o Senhor a cada momento. Bem, ainda temos um longo esboço, não se preocupem. Sabem, isso aqui, esse esboço aqui, ele percorre a Bíblia nas duas linhas da vida e do conhecimento do bem e do mal. Para usar uma ilustração, eu gostava de jogar joguinhos de computador. Não muito, mas um pouquinho. E eles têm lá o Pac-Man. Uma coisa chamada Pac-Man. E tem umas cerejas, e o Pac-Man ele vai comer aquelas cerejas. Eu não sei o que ele tem. Tem bombas e tem caveiras que ele tem que evitar e fugir. A Bíblia tem muitas cerejas. Acho que há 15 ou 16 pontos de cereja aqui. Então, tem as bombas. Então, tem as bombas. Você pisa numa, bum! Você pisa em Caim, bum! Essa é a maneira do homem. A sua maneira própria de adorar a Deus. Assim como os muçulmanos, como os hindus, ou como os cristãos no cristianismo, bum! Então, vamos ver as cerejas e pegar quantas cerejas forem possíveis. Colher. Eu acho que há 19 cerejas aqui. E vamos evitar todas as caveiras ou bombas. Vamos estudar. Vamos colher as cerejas e evitar as bombas. E você terminará na Nova Jerusalém. Caso contrário, o fim do jogo será o lago de fogo. Eu vou ler para vocês. Abel contatou Deus à maneira de Deus. A maneira de Deus é a árvore da vida. A sua maneira, não importa quão boa, quão religiosa seja, pertence à árvore do conhecimento do bem e do mal. B. Sete hienos invocaram o nome do Senhor. Eles compreenderam que eram fracos e dependiam do Senhor e invocavam o nome do Senhor. A partir daí, eles perceberam que o homem era frágil e invocaram o nome do Senhor. Isso é dependência. Quando você vai colher essas cerejas, esses princípios de viver dos quais estamos falando, o princípio da dependência, o princípio do desfrute, o princípio
do arrazoar, de ser simples, de não arrazoar, ser simples, Enoque andou com Deus. Noé também andou com Deus e trabalhou junto com Deus. Esse é o princípio de vivermos e trabalharmos mediante viver e trabalhar pela árvore da vida. Abraão viveu na aparição de Deus e invocou o nome do Senhor. Abraão, que às vezes estava na árvore da vida, às vezes e não estava. E isso é você, sou eu. Uma espécie de um pêndulo balançando para lá e para cá, entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse era Abraão. Isaac e Jacó eram iguais. Se você ler a descrição de Abraão, Isaac e Jacó são o mesmo. Viveram na aparição de Deus e invocaram o nome do Senhor. Moisés, então, os próximos 4 falam de viver na aparição de Deus. Moisés viveu na presença de Deus. Os filhos de Israel também. Os filhos de Israel são terríveis. Tem uma história terrível? Não. Eles tiveram uma história boa. A história boa deles é que eles tinham uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, e viveram na presença do Senhor, fizeram a jornada na presença do Senhor, seguindo a árvore da vida. Josué viveu e trabalhou na presença do Senhor. Isso está em Josué capítulo 1, versículos 5 a 9. Então Gideão lutou na presença do Senhor. A referência é da presença do Senhor também. Então você tem Samuel, que orou e invocou o nome do Senhor. E venceu a degradação da árvore do conhecimento do bem e do mal, e tornou-se alguém que mudou a era, posicionando-se com a árvore da vida. No Salmo 99, diz que Samuel é aquele que invocou o seu nome. Jeremias 15 diz que Samuel esteve na presença do Senhor. E Davi confiou em Deus, esperou nele e desfrutou Deus como vida. Ele não ficou no certo e errado, ele não ficou no meio da perseguição. No meio da perseguição, ele tocou a árvore da vida. Daniel orou a Deus constantemente e o contatou continuamente, até mesmo estando no cativeiro. E Jesus, como Filho de Deus, viveu por Deus. E todos os crentes do Novo Testamento vivem pelo Senhor e desfrutam o Senhor como o pão da vida. Assim como o Pai que vive me enviou e vivo pelo Pai, é assim que o Senhor vivia. Ele vivia como a árvore da vida, comendo da árvore da vida, dependendo do Pai. O mesmo ocorre com os crentes do Novo Testamento. Se nós o comemos, viveremos da mesma maneira. E foi assim que Paulo viveu. Paulo expressou o Senhor no seu viver. Para mim, o viver é Cristo. E a igreja, como o corpo de Cristo, vive por Cristo como vida. O meu corpo não pode viver separadamente de mim. Ele tem de viver diariamente, unido a mim, dependendo de mim. A Nova Jerusalém é sustentada pelo rio da água da vida com a árvore da vida. Sustentando constantemente. Até chegar à eternidade, nós precisamos ser sustentados pela vida. Agora chegamos a outro princípio. Precisamos ver a linha da árvore do conhecimento ao longo das Escrituras. Se você ler isso aqui, são coisas negativas, há coisas ruins e boas. Há pessoas ruins e pessoas boas. As pessoas más estão na parte maligna e as pessoas boas estão na parte boa. Caim apresentou uma oferta a Deus à sua própria maneira. Não há de Deus. Ele ofereceu da sua maneira. Se você fizer da sua maneira, você estará na árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele estava tentando bem, tentando ser bom, depois ele teve ciúmes, assassinou seu irmão, tornou-se maligno, saiu da presença do Senhor. Então, o bem, o mal e a morte. Nimrod, um poderoso caçador diante do Senhor, foi uma pessoa totalmente independente de Deus.
edificando um reino para si mesmo, e o começo do seu reino foi Babel. O maior problema com ele não é que ele era poderoso, mas que ele era independente. Ele tornou-se independente de Deus, e o resultado da sua obra foi a Torre de Babel. O povo de Babel também tornou-se independente de Deus e passaram, em vez de depender de Deus, você passa a depender de um conselho, de uma organização, de uma diretoria, de qualquer coisa que seja humana. Você então passa a estar num princípio que não depende de Deus. E o resultado foi a construção de uma torre elevada para o nome do homem e a formação de uma cidade. Compare isso com os patriarcas que estão na linha da vida, nunca edificaram coisa alguma. Na verdade, se você for a Israel, hoje eles dizem, esse é um grande problema, porque você não consegue encontrar cidades da época dos patriarcas. O princípio da independência de Deus é que você constrói a sua própria cidade. O princípio da dependência de Deus é viver em tendas. Ló se desviou da linha da vida, fazendo uma escolha de acordo com o que os seus olhos viam. Esaú, com o propósito de satisfazer o seu apetite, vendeu seu direito de primogenitura. Esses dois casos se importaram e buscaram sua própria satisfação. Quando você faz isso, você está longe da árvore da vida, você fica longe da dependência de Deus. F. Faraó era rebelde contra Deus e seu coração estava endurecido para com Deus. Arão deu atenção ao povo e agiu independentemente ao fazer um ídolo de ouro. Nadab e Abiú ofereceram a Deus fogo estranho. Miriam e Arão se opuseram a Moisés, não como resultado do seu contato com Deus, mas pelos seus próprios motivos. Todas essas pessoas, o problema deles era não tocar Deus. Faraó foi endurecido a Arão. Não estava duro, mas foi mole demais. Ouviu ao povo em vez de ouvir a Deus. E aceitou o conselho do povo, e o que ele fez não foi algo mal. Ele estava fazendo uma coisa boa, tentando cuidar da necessidade do povo. Nadab e Abiú não estavam pecando, estavam oferecendo, estavam adorando. A intenção era boa. Miriam e Arão, eles estavam tentando resolver os problemas, os erros de Moisés, tentando fazer o que era correto, mas nenhum deles estava tocando Deus e todos eles estavam na linha do conhecimento do bem e do mal. Os 10 espias fracassaram porque olharam para a situação na terra segundo o que os seus olhos viam. Eles fracassaram porque se apoiaram no seu conhecimento. O conhecimento deles era real, era pragmático. O conhecimento deles era racional, eles analisavam, conceptualizaram, contextualizaram, conheciam o perigo e então se recusaram a entrar na terra, se recusaram a confiar no Senhor. Cada vez que você entra na sua mente de conhecimento, você perde a confiança no Senhor. Coré e seu grupo atacaram a autoridade delegada por Deus. Novamente, isso é porque ele disse, por que você está na frente de todo mundo? Ele entrou na sua mente. Saul agiu independente e não seguiu o Senhor. Antes tratou com o inimigo de acordo com a sua preferência. Ele não estava fazendo coisas ruins, mas tinha suas preferências. Não é uma questão de ser mau. Saul não era mau, ele era moral. Saul ele não tomou a esposa de um general dele e para si e matou o general. Ele não fez isso. Davi fez isso. Absalão rebelou-se contra o seu pai, o rei Davi. Exteriormente ele era belo, mas interiormente morto. Acabe foi um rei maligno que se casou com Jezabel, uma mulher diabólica e idólatra, e edificou um templo a Baal, o mais famoso ídolo da época.
Certamente isso é algo maligno. Fez a escolha errada. Não faça a escolha de esposa errada. Não escolha a esposa errada. Os principais sacerdotes e os escribas conheciam a Bíblia ao pé da letra, mas não a vida da Bíblia. Isso é Mateus capítulo 2. Eles sabiam que Cristo ia nascer em Belém, mas eles próprios perderam a estrela. Então, o que adianta conhecer toda a Bíblia? Ter todo o conhecimento bíblico torna-se a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nicodemos buscava, ele chamou Jesus de Rabi, ele era um buscador. Um buscador não significa nada. Se você busca conhecimento, que você precisa de uma vida nova. Os judeus examinavam as Escrituras julgando ter nelas a vida eterna, contudo não queriam ir ao Senhor para ter essa mesma vida. Você pode ir para o seminário, você pode se tornar um pastor, pode fazer toda a obra cristã e ainda estar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode. Ou você pode se tornar um tempo integral também. Desde que não estejamos desfrutando a árvore da vida, comendo a árvore da vida, estaremos na outra linha. Os escribas e fariseus tinham conhecimento da lei, mas ainda estavam sob a escravidão do pecado. João capítulo 8, eles conheciam a lei. Aquela mulher que cometeu adultério, eles queriam que ela fosse apedrejada. O Senhor Jesus não discutiu com eles sobre a lei, falou de vida, tocou a consciência deles. Os próximos versículos, os próximos pontos, falam no Evangelho de João. No Evangelho de João há um conflito entre um partido que é o próprio Senhor Jesus como vida e, por outro lado, você tem todas as pessoas que estavam na linha do certo e errado, do bem e do mal. Os discípulos que estavam com o Senhor ainda retinham o conhecimento tradicional da religião quando viram um homem cego de nascença e perguntaram: quem estava certo? Quem errou? Quem errou? A culpa de quem? Era a culpa de quem? Ele era cego por culpa de quem? Dos seus pais? E aí começa a discutir, é fácil discutir isso. Pularam da linha da vida. Marta estava ocupada com a linha do conhecimento, apegada ao conhecimento do ensinamento saudável sobre a ressurreição no último dia. Ela falou: eu sei. Você já viu pessoas assim? Eu sei. Opiniões, discussões, arrazoamentos. Pedro, após receber a revelação do Pai Celestial, se voltou para sua mente e foi utilizado por Satanás para impedir que o Senhor fosse à cruz. 1 segundo na linha da vida, 1 segundo na linha de Satanás. Pula rapidamente. Judas, que estava sempre ocupado com pensamentos sobre dinheiro, se abriu ao diabo e traiu o Senhor por 30 moedas de prata. O dinheiro entrou na mente dele. Quando o dinheiro entrou na mente dele, ele estava na árvore do conhecimento do bem e do mal. Os judeus incrédulos guardavam sua lei e condenaram o Senhor Jesus à morte, segundo essa mesma lei. João 19, 7, eles dizem: segundo a lei, esse homem tem de morrer. Então, eles estavam matando Deus com a lei. Você pode matar Deus com a lei. Isso é João capítulo 19. Saulo de Tarso, um religioso fanático notável, perseguiu a igreja. Ele não estava fazendo coisas ruins. Ele tinha uma intenção boa, mas estava perseguindo a igreja até Deus revelar o seu Filho nele. Os crentes coríntios estavam enriquecidos em todo conhecimento, mas se ensoberbeceram e ainda eram crianças em Cristo. Eu pensei naqueles que deixaram a restauração. Eles estavam enriquecidos, sabiam tudo, mas deixaram a igreja, deixaram o Senhor. A filosofia gnóstica distraía e danificava muitos crentes de desfrutarem Cristo como sua vida. Meus irmãos e irmãs, vamos nos separar da linha do conhecimento do bem e do mal. Vamos ser todos guardados na linha da vida. Os dissidentes na igreja causam divisões e motivos de tropeço contrários ao ensinamento da economia de Deus.
o ensinamento de Balaão, dos Nicolaitas e de Jezabel, todos bons ensinamentos, enganaram as igrejas primitivas que abandonaram o comer e o cear com o Senhor. Filosofia está na linha do conhecimento do bem e do mal. Doutrina está na linha do conhecimento do bem e do mal. Finalmente, o anticristo será o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele será o gigante da linha do conhecimento e seu destino é ser lançado no lago de fogo com Satanás, a origem da morte. Então, vocês têm Cristo, que é a árvore da vida, e o anticristo, que é o oposto, um contraste, e ele é o gigante da linha do conhecimento. Portanto, por fim, concluindo, a letra mata, mas o espírito dá vida. A Bíblia, em letras mortas, que pertence à árvore do conhecimento, mata, mas o espírito que pertence à árvore da vida, dá vida. Além da linha do conhecimento existe a linha da vida. Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor pela escolha da vida. Louvado seja o Senhor pela escolha da vida. Amém. São 9h19. Podemos ter alguns testemunhos.